Olá, queridos e queridas, sejam bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Hoje nós teremos algo novo e especial para acrescentar no seu ministério infantil. Sabe quem vai estar conosco? Hoje nós estaremos trazendo a tia Rutileia. Olha, a tia Rutileia, ela mora no Rio de Janeiro, lá em Campo Grande, no Rio. E tia Rutileia, ela é evangelista de criança, professora de educação religiosa, terapeuta ocupacional, membro da Assembleia de Deus em Campo Grande, lá no Rio de Janeiro. Então hoje ela vai estar trazendo uma palestra muito interessante que fala sobre lives criativas. Tia Rutileia, seja bem-vinda. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a tia Rutileia, aqui do Rio de Janeiro, de Campo Grande, bairro de Campo Grande. Para mim é uma honra, uma alegria estar aqui para servir ao Senhor e a querida Ivaldira. A Ivaldira, o Joaquim e a Roseni, que são do Nobec aqui do Rio. Aliás, Ivaldira e Roseni, dê uma olhada nessa caneca aqui, olha. Eu não sei, não me lembro. Terceiro congresso do Nobec. Tem o meu nome personalizada. Eu não me lembro se foi aqui do Rio ou de Recife. Eu acho que foi seu, o Ivaldira, acho que foi de Recife. Olha, gente, ainda tenho. Muito legal, né? Então, turma, deixa eu falar um pouquinho de mim, para você entender o que é que Deus faz na vida de alguém, né? Eu, como disse já, sou tia Rutileia, tenho 55 anos e trabalho com crianças há muitos anos. Eu fui chamada para trabalhar com crianças quando eu tinha 14 anos de idade. Já contei isso em Recife, creio que já tenha contado em algum congresso do Nobec aqui do Rio também, não me lembro agora, mas talvez você que esteja assistindo, participando desse webinário, que eu achei muito bacana esse nome que o Nobec deu, né? Webinário Nobec, um antigo propósito no novo normal. Muito show isso. Então talvez você não saiba, não me conheça e não saiba, e eu creio que Deus tem um propósito sempre quando a gente dá um testemunho. Eu, quando tinha 14 anos de idade, eu estava na minha igreja, num culto, e o pastor que pregou na noite que eu estava, nessa noite que aconteceu isso, ele deu um testemunho, contou uma experiência que ele teve, muito bacana. Ele contou que ele, quer dizer, muito bacana, muito tremendo, né? Uma experiência tremenda que ele teve. Ele contou que ele estava num carro e ele sofreu um acidente, não sei se ele que dirigia, não me lembro de grandes detalhes. E ele ficou com fraturas em todos os ossos. Levaram ele para o hospital, colocaram na mesa no centro cirúrgico para operar, e os médicos foram trocar roupa. E nesse intervalo que ele está no centro cirúrgico aguardando para ser operado, ele viu quando o teto do centro cirúrgico se abriu, e ele viu quando homens de branco desceram e começaram a tocar nele. Isso ele contando quando eu tinha 14 anos de idade. Hoje eu tenho 55. Lá se vão quantos anos? Faz a conta aí. E aí, quando os médicos retornaram para operá-lo, não tinha uma fratura. Quando ele contou isso, foi um mover muito grande de Deus naquele lugar, na nossa igreja. E ele não conseguiu mais pregar. Eu sou da Assembleia de Deus de Campo Grande, aqui do pastor Daniel Malafaia. Desde aquela época eu já era dessa igreja. Na época era o pai do meu pastor, né? Pastor Carlos Malafaia, na época. E aí ele não conseguiu mais pregar, e ele então disse para a igreja: sim, irmãos, eu estou tendo uma visão, eu estou vendo um anjo entregando 2 cartuchos, ele usou essa expressão, entregando a 2 pessoas aqui na igreja. E ele disse assim: olha, Deus tem uma obra muito grande com uma moça e um rapaz que estão aqui dentro, e eu vejo o rosto deles, quando acabar o culto eu digo quem são eles. E aí quando eu desci as escadas da minha igreja, parte de trás da igreja, ele estava no pé da escada com um irmão amigo nosso.
E aí eu vi quando os dois olharam para cima, para o alto da escada, e eu li, fiz a leitura labial. Quando meu amigo Joel disse assim, mas ela, eu entendi nos lábios. E aí eu fui descendo assim, disfarçando e fui embora. Ele me chamou, vem aqui, irmã. E eu fui sem graça, tímida, 14 anos, gente, adolescente. E aí eu fui, ele disse assim, irmã, o rapaz que Deus tem uma grande obra na vida dele, eu já falei, o rapaz já passou aqui. E a moça é você, Deus tem uma grande obra na sua vida. E quando ele disse aquilo para mim, eu fiquei muito assustada, eu fiquei feliz, mas muito assustada. E a primeira palavra que eu disse para ele foi, mas eu? E ele olhou e disse assim, por que vocês disseram isso? Porque o Joel tinha dito a mesma coisa. E ele disse assim, olha, Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Você só precisa se preparar. E aí eu saí dali daquele culto muito assustada, porque eu não entendi o que era me preparar. Eu não entendia isso. E eu fui para minha casa pensando, meu Deus, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que parar de fazer? E aí eu comecei, naquela época, né, Assembleia de Deus, há quantos anos atrás? Nós não tínhamos o hábito, não cortávamos o cabelinho assim. Eu sou da mesma igreja hoje. E aí eu tinha um cabelinho maior, só uma franjinha muito discreta. E eu pensei, vou precisar parar de cortar o cabelo, vou precisar de parar de fazer tanta coisa. Na minha mente, eu achava que era uma mudança externa. Eu ainda não tinha entendido que a mudança que Deus quer para a minha vida e para a sua vida começa de dentro para fora. E aí, com o tempo, eu fui percebendo, fui entendendo isso. E eu, um belo dia, estava na minha igreja e uma grande amiga, Nila, minha amiga Nila, Evaldira, já teve o prazer de conhecê-la. Nila já esteve no Nobec de Recife também. E aí a Nila estava no banheiro da igreja, na época eu não tinha intimidade, nem sabia o nome dela. E eu entrei no banheiro e ela conversava com uma menina, as duas assim de frente para o espelho grande da igreja. E aí quando eu cheguei eu percebi que elas falavam de um curso, e eu fiquei na frente do espelho, me penteando, elas do meu lado. E elas falavam de um curso que teria, eu comecei a me interessar por aquela conversa. E elas viram pelo espelho que eu estava interessada na conversa. E aí a Nila disse assim, olhou para mim e falou, você quer fazer esse curso? Olha, esse curso se chama SEI, Curso de Evangelismo Infantil. É o primeiro curso que a CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que tem aqui no Rio de Janeiro, na época era em outro bairro, ela disse, é o primeiro curso que a CPAD vai promover. Vai ser um curso aos sábados para trabalhar com crianças e nós vamos, eu e uma turma, nós vamos de trem ou vamos de carro, vamos nos organizar e tal. E eu fui ficando empolgada com aquilo, falei, poxa, queria fazer esse curso e tal. Eu pensando, né? Aí ela disse assim, olha, o valor é tanto. Aí quando ela disse o valor, eu já murchei, porque tinha que pagar. Eu ainda era adolescente, não trabalhava, não tinha recursos. E aí eu fiquei meio frustrada assim, fiz um arzinho, né? E aí ela olhou pra mim e todas as vezes que eu falo isso, eu me emociono. E ela disse assim, se você quiser, eu pago esse curso pra você. A Nila não tinha ideia de quem seria a Ruthleia. Eu não sou nada nem ninguém. Mas o trabalho que eu tenho feito com crianças ao longo de muitos anos, naquele momento ela investiu na vida de alguém, eu comecei a fazer aquele curso e nós viramos muito amigas e começamos a fazer aquele curso, aí fizemos um ano inteiro daquele curso lá no centro do Rio de Janeiro. Nós moramos num bairro em Campo Grande, é longe, não era era um bairro quase no centro, né, Vicente Carvalho, longe daqui. E aí ela investiu em mim, nós fizemos aquele curso, depois nós descobrimos a APEC, Aliança Pro Evangelização das Crianças, comecei a fazer muitos cursos da APEC, comecei a me especializar, comecei a evangelizar crianças. A APEC trabalha com uma coisa chamada Classe de Boas Novas, e eu comecei a fazer Classe de Boas Novas, e teve uma época de ter na varanda da casa do meu pai 65 crianças, 65 crianças sendo evangelizadas. Sabe, gente? Tão bom, a pessoa certa no lugar certo, na hora certa. A Nila foi uma ferramenta que Deus usou para me abençoar, sem ela saber. E hoje, para a glória de Deus, eu trabalho com fantoches, trabalho com bonecos, eu sou professora de educação religiosa numa escola há 25 anos, eu ganho para falar de Jesus.
Deus tem me dado o privilégio de ministrar em muitas igrejas aqui no Rio de Janeiro, fora do Rio de Janeiro. Já estive algumas vezes em Recife, para a glória de Deus. Deus tem me abençoado e eu também tenho dado palestras, treinamento. Eu tenho um canal no YouTube que se chama Tia Ruthleia para Crianças. Vai lá, se inscreva. E Deus tem abençoado de forma tremenda. Tudo começou há muito tempo atrás, quando alguém olhou para mim, ainda uma adolescente, extrovertida, bagunceira, levada, que muitas pessoas não levavam fé, porque naquela época, a Assembleia de Deus, as pessoas tinham que ter uma formatação. Infelizmente, isso é verdade, era uma rigidez muito grande, e eu sempre fui muito descolada, muito extrovertida, muito brincalhona, e Deus tem me usado nesse ministério com crianças com o meu temperamento. Eu estou contando isso aqui e Deus tem dito aqui no meu coração que você, talvez alguém, eu não sei quem exatamente, mas você que talvez esteja assistindo, participando desse webinário Nobec, desse treinamento, né, dessa série de palestras que o Nobec Rio e o Nobec Recife está promovendo, talvez você esteja precisando ouvir isso. Amém? Para mim é uma alegria compartilhar com você sobre isso. Bem, o tema que a Ivaldira me deu, e o pastor Joaquim e a Roseni, o que eles me passaram, foi o seguinte: lives criativas. Tchau, você vai falar sobre lives criativas. Eu falei, Senhor, me capacite para isso. Como nós temos um tempo relativamente pequeno para uma situação e relativamente bom para outra, eu vou tentar aqui resumir e conversar um pouquinho com você sobre o que eu penso em relação a lives e em relação à criatividade na live. Porém, antes de tudo, eu quero ler para você o livro de Romanos, Romanos capítulo 12. Eu quero ler um versículo, Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz assim, olha: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nesse versículo aqui, quando a gente lê não vos conformeis com este mundo, a gente tem aprendido que conformar, não se conformar, quer dizer não entrar na forma. O mundo, ele é uma forma que molda as pessoas. E nesse texto aqui, o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, não entre nessa forma, não siga dessa maneira, siga de outra maneira, renove a sua mente, transforme você, para que você possa experimentar coisas boas, coisas grandes e novas. O caminho não é esse, o caminho não é o caminho que o mundo está seguindo. Amém? Segura isso que daqui a pouco a gente retorna a isso aqui. Bom, vamos lá. Para a gente falar um pouquinho de lives criativas hoje, na nossa atualidade, eu quero tratar com vocês de algumas coisinhas. Eu separei aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre essa pandemia que nós estamos vivendo, o Ministério Infantil e as redes sociais. 2020 tem sido um ano completamente diferente de tudo que a nossa mente pôde imaginar. Por mais que tivéssemos feito planos ou por mais que tivéssemos imaginado um 2020 diferente, ruim, cheio de problema, nunca ninguém imaginou, tenho certeza, que viveríamos o que estamos vivendo hoje. Nós estamos isolados da família, isolados dos amigos, muitos isolados do trabalho, do convívio social. Eu, por exemplo, sou professora e eu sou professora de educação religiosa, do maternal ao 5º ano. Falo de Jesus para essa turma, numa escola aqui no Rio de Janeiro que se chama Centro Educacional Esplanada. Inclusive, a dona da nossa escola, que é a Cida, Maria Aparecida, também já esteve no Nobec, dando uma palavra na época que eu fui, né, no Nobec Recife. E na primeira vez, porque eu já estive mais de uma vez, Deus já me deu esse privilégio. E então, eu também estou sem trabalhar, estou afastada das minhas crianças, dos meus alunos e não vamos, com toda certeza, retornar em 2020. Porque a minha diretora já disse que só retorna com a vacina. E nós estamos ainda eles ainda estão num processo de adaptação, de pesquisas, de testes, e eu não creio que isso se resolva agora em 2020. Não creio nisso. Então nós estamos vivendo um ano atípico, um ano completamente diferente. E isso
tem afetado as igrejas e afetado o ministério infantil. De que forma? As crianças também não estão congregando. De um mês e pouco para cá, para o final do ano, já houve uma certa flexibilidade. E aí, na minha igreja, por exemplo, os cultos aos domingos, à noite, a minha igreja é muito grande, então você entra no site da igreja, faz uma pré-inscrição para você assistir, porque são 3 pessoas por banco, é um banco intercalado do outro, a igreja é muito grande. De manhã, na escola bíblica dominical, não precisa inscrição, porque normalmente o número de pessoas não é tão grande, né? Mas as crianças ainda não retornaram. Na minha igreja aqui no Rio, Assembleia de Deus de Campo Grande, nossas crianças ainda não retornaram. E o que é que está acontecendo com o Ministério Infantil? Pandemia, falei 3 tópicos aqui. Pandemia, Ministério Infantil e as redes sociais. O que é que está acontecendo? O Ministério Infantil, ele tem se despertado nesse momento, porque alguma coisa precisa ser feita. Eu não sei o percentual, mas um número grande de igrejas estão investindo em lives, investindo em vídeos, investindo num trabalho, num evangelismo remoto, algo à distância para alcançar aquelas crianças. Isso alegra o nosso coração. Isso alegra o meu coração. Eu tenho visto muitas tias se levantando e fazendo lives e gravando vídeos e postando coisas. Eu tenho visto o YouTube crescendo muito, muitas pessoas que não tinham canal hoje com canal e tentado de alguma forma alcançar não só as suas crianças como outras, mas, porém, todavia, no entanto, entretanto, contudo, eu também tenho ficado um pouco preocupada e um pouco assustada com algumas coisas. Porque, infelizmente, algumas coisas que eu tenho visto são feitas para benefício próprio, para que o nome da pessoa seja conhecido, para que a ministra ou ministro de crianças seja conhecido, e não essa palavra que é a que transforma, que é a que muda a nossa vida e muda a vida das crianças. Então, essa pandemia, o Ministério Infantil e as redes sociais, hoje nós precisamos conversar sobre isso e rever algumas coisas que eu anotei aqui. Eu tenho visto pouquíssimo conteúdo bíblico, eu tenho visto um exagero de informações, um exagero de coloridos, eu tenho visto muito entretenimento e pouca palavra. E eu, tia Rutileia, sou daquelas, eu parto do princípio de que todo tempo é tempo para você ensinar as crianças. Então, não adianta eu utilizar hoje uma ferramenta que, inclusive, tem um site chamado Postgram, que ele diz o seguinte, que as lives, por exemplo, no Instagram, elas foram liberadas desde 2017, ou seja, 3 anos que foram liberadas lives no Instagram. Mas durante esse isolamento social é que tem acontecido esse boom, né? Essa explosão de lives. E, inclusive, aposta-se que isso vai continuar. Mesmo depois da pandemia, essas transmissões ao vivo vão ficar. Muitas pessoas fazem transmissões ao vivo, muitos cantores, muitas pessoas fazendo entrevistas e tal, e muitas pessoas utilizando também dessa ferramenta para entretenimento. Tia Rutileia, existe algum problema nisso? Não. Não existe nenhum problema desde que as coisas sejam bem claras e definidas. Por exemplo, eu fiz não é uma classificação, porque falar de classificação não é bem uma classificação. Isso é dentro do meu conhecimento. Quando eu comecei a preparar essa palavra para vocês, me veio essas coisas à mente, me vieram à mente. Então, não existe nada registrado do que eu vou dizer aqui. A gente está batendo um papo aqui e eu estou conversando para você o que eu penso. A gente pode definir ou classificar ou separar algumas lives em 2 grupos. A gente pode separar em lives de entretenimento, que são lives para interagir com as crianças, para brincar com as crianças, onde você pode fazer pelo Instagram. O Instagram não tem limite de
inscrição de inscritos, você pode seguidores, você pode ter um Instagram com 10 pessoas que você consegue fazer uma live, não tem esse problema. Você pode fazer pelo Facebook, que também não tem problema, não tem limite de seguidores, de inscritos, né, de amigos no Facebook. Só o YouTube que tem. O YouTube você precisa de no mínimo 1000 inscritos para começar a fazer um ao vivo do YouTube. Inclusive eu queria até aproveitar o gancho para pedir para você se inscrever no meu canal, para que eu consiga alcançar os 1000. Não tenho os 1000. Meu canal, eu tinha um canal antigo, mas assim, eu coloquei um vídeo e esqueci, deixei para lá. Aí quando foi em outubro do ano passado, Deus me deu uma compreensão. Eu tive um problema de saúde, fiquei em casa, fiquei pelo INSS uns 2 meses, e aí nesse período eu pude entender que Deus queria que eu retornasse com o meu canal, retornasse com algumas coisas que estavam meio paradas. E aí eu retornei com o canal, e eu tenho hoje acho que 820, 840, 860, nem lembro direito. E se você se inscrever, a gente chega a 1000, eu consigo fazer live pelo YouTube, porque a gente vai conseguir um alcance maior, né? Desculpa, gente, mas eu preciso de uma aguinha. Então, retornando, o YouTube é necessário que tenha esse número de inscritos. Mas aí, em relação a essa classificação que eu faço aqui, dentro do que eu vejo, eu separo em lives que eu vejo que são lives só para entreter, para brincar, para interagir, para bater papo com as crianças, e as lives que têm um objetivo de evangelizar, de ganhar crianças para Jesus, de promover o crescimento bíblico, de falar de salvação. Ok? Numa live de entretenimento, eu coloquei algumas coisas aqui. O que pode, que não tem menor problema numa live de entretenimento? Você pode, numa live de entretenimento, por exemplo, ler os recadinhos que aparecem o tempo inteiro e mandar recadinho para aquelas crianças o tempo inteiro. Você pode fazer com que elas participem ativamente, não há problema algum de você toda hora parar e ler e bater papo com elas, não tem problema, porque ali você não tem um foco de evangelismo, você não vai quebrar uma sequência de raciocínio, você não vai quebrar, inclusive, uma ação do Espírito Santo, tá? Porque eu tenho visto algumas coisas diferentes. A pessoa está ministrando e de repente ela para e lê um recado e aquilo quebra completamente. Inclusive hoje, olha isso, gente. Hoje, depois que eu preparei esse material aqui, eu estava... entrei no Instagram e o pastor... Eu esqueci o nome dele agora, Senhor. É um pastor barbudo, acho que ele é... Esqueci o nome dele agora, infelizmente, esqueci. Ele estava fazendo uma live pela Zinzane. Zinzane é uma loja de roupa feminina e masculina também, muito grande. É uma rede que tem no Brasil inteiro, de repente em Recife também tem, aqui no Rio tem várias. Essa blusa aqui é da Zinzane, ó, lembrei, essa blusa é da Zinzane. E ele estava fazendo uma live, porque parece que os donos da Zinzane são evangélicos. E ele estava fazendo uma live falando sobre as coisas de Deus, bem legal, agora de tarde. E ele deixou, os comentários estão ativos, então estava subindo comentário. De repente uma pessoa comentou assim, pastor esquisito, uma cara de picareta, escreveu isso. E aí outras pessoas também, algumas... ele é um bolsominion, começou a dar uma pelada ali no comentário. E ele estava ministrando, estava falando coisas interessantes, eu estava assistindo. Aí ele parou, leu e respondeu aquela pessoa de forma muito bacana, mas assim... Quando ele leu aquele comentário, ele quebrou aquele raciocínio, porque ele fez com que nós, que estávamos atentas à palavra dele, despertássemos ou voltássemos a nossa atenção para aquela conversinha ali. Então, coitado, ele não deu bola, mas ele, só dele ter parado e ter lido, e ele até deu uma palavra para ela, assim, ele meio que disse, olha... Eu sou casado, tenho tantos filhos, sou pastor há tantos anos, você pode pesquisar sobre a minha vida, mas Deus abençoe a sua vida e tal. E falou algumas coisas legais para ela, mas ele quebrou aquela sequência
de palavra que ele estava dando. Então, na hora eu falei, Senhor, exatamente o que eu vou falar para as meninas. O que acontece para os meninos, né? Numa live de entretenimento, você não tem problema, porque você não tem algo sério, né? Digamos assim, você está ali no momento mais descontraído, mais informal. Então você pode fazer uma live para bater papo com as crianças, chamar a criançada, pode ter numa live dessas que eu estou dizendo que é uma live de entretenimento. Pode usar fantoche? Pode usar fantoche. O fantoche é maravilhoso, o fantoche prende atenção, o fantoche anima. Tia Sandra vai falar aqui também sobre fantoches, né? Ela é 10. Inclusive esses dois que eu tenho aqui, ó, a Mel e o Melado, foram feitos pela Tia Sandra Souza. O que é que você pode também numa live de entretenimento? Você pode brincar de forma variada, você pode fazer brincadeiras interativas, as crianças participam e você também, não tem problema algum. Agora, nesse tipo de live, quando o foco é diversão e entretenimento, se você abre a palavra, aponta para a palavra, usa esse livro aqui, você precisa ter muito cuidado para você separar o momento para isso. Porque se o foco, se o objetivo da live é entreter, o ideal é que seja só entretenimento ou que você até traga algum tipo de lição de ensinamento moral e tudo, mas fora texto bíblico, fora, para você não misturar. Ok? Essa é uma opinião minha, pelo que eu tenho visto, pelo que eu faço também. E aí você tem a live de evangelismo, que eu separei as duas, né? Uma live que tem um objetivo, um foco. Tia Rutileia, então numa live de evangelismo, eu não posso, por exemplo, interagir com as crianças, não posso ler comentário? Pode, mas você separa um tempo. Pode ser o início, pode ser o começo. Você pode ter até uma pessoa para te auxiliar nisso, talvez seja uma boa opção. Se você tiver uma pessoa para te auxiliar, essa pessoa pode ler e você comentar sobre isso. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu participei de uma live numa igreja aqui em Campo Grande, Igreja Nova Vida Church. É uma igreja de Campo Grande, foi muito bacana. E nessa live, algumas crianças estavam lá. Tinha toda a equipe de som no alto, a parte de som, toda a parte tecnológica tinha um casal lá responsável. Eles tinham um microfone e nós estávamos embaixo, na nave da igreja, no púlpito, né, no altar. Eu, a menina e toda a equipe. E aí, no primeiro momento, que foi um momento mais descontraído, de louvor e de perguntas e tal, eles falavam, fulano tá mandando um beijo. E a gente repetia, fulano tá mandando um beijo pro fulano. Então foi aquele bate-papo ali, não teve problema algum. Só que, no momento nesse dia fui eu que levei a palavra, no momento que eu entrei com a ministração, com a palavra, nós mudamos completamente o foco. Não foi uma live de entretenimento, foi um culto que foi transmitido ao vivo, tá? E aí eles auxiliaram nisso, porque o celular não estava com a gente, a filmagem não estava com a gente não sabia o que é que as crianças estavam dizendo. Inclusive, a proposta dela nessa live, as crianças pediam, no momento ali ao vivo, qual a música que elas queriam que se cantasse, entende? Então eles diziam, o pessoal está pedindo para cantar, pula, pula, e a gente cantava. A gente não, né? A equipe lá que estava participando desse momento cantava, entendeu? Então o que aconteceu ali? Foi um culto, que eu estou até adiantando que eu ia falar isso mais embaixo, mas só para você entender, que nesse momento que eu entrei com a ministração, 300 pessoas podem ter feito comentário, mas eu não me importo com nada do que está sendo dito aqui, porque não podemos perder o foco. Lembra que eu disse lá no começo que a gente tem que aproveitar as oportunidades? Então, se você para, e fulano falou isso, e ciclano falou aquilo, e não, tchau pra você perde completamente aquela sequência, aquele raciocínio, inclusive aquela criança que está em casa, recebendo, sendo ministrada por você, o Espírito Santo está trabalhando. Sabe por quê, pessoal? A gente não sabe quem está do outro lado, não. Sabia disso? Às vezes, aquela palavra que você está naquela live apresentando, pensando que é para a criança, às vezes é para o pai da criança, às vezes é para a mãe daquela criança. Então tem muito espiritual nisso. Se você se propõe a evangelizar, você tem que compreender isso aí. Ok? Vamos lá. O que é que eu botei mais aqui? O que é que pode numa live de evangelismo? E você não só pode, como você deve, apresentar o plano de salvação.
Não tem como, numa live que tem o objetivo de ganhar crianças para Jesus, numa live que tem um formato de culto, numa live que a palavra é o centro, você não tem como não falar do amor de Deus, não falar sobre pecado, não falar sobre aquilo que Deus quer para as crianças. Eu tenho um recurso aqui que eu gosto muito dele, muito, muito, muito. Vou até deixar minha Bíblia aqui de lado, para apresentar para você. Esse recurso que eu tenho, eu não sei fazer nada, viu, pessoal? Eu compro tudo, não sei fazer nada. Esse recurso aqui, eu utilizo da seguinte maneira. Primeiro, eu mostro para as crianças, essa interrogação aqui é quando eu vou falar sobre o pecado. Então eu digo para elas que muitas vezes nós fazemos coisas que entristecem a Deus e às vezes nós nem sabemos o que é aquilo. Às vezes fica na nossa cabeça uma interrogação. Ué, mas o que será que eu tenho feito que tem entristecido a Deus? Em todas as lives é preciso esclarecer isso. Tia, mas a minha live... Ruthleia, eu estou fazendo uma live para as crianças da igreja. Você está fazendo para as crianças da igreja, mas você pode divulgar para outras crianças. As suas crianças podem compartilhar essa live com outras. Isso é o ideal, tá? Para não ficar fechado. Então, você não sabe quem é que na casa daquela criança está assistindo. Então, é importantíssimo que você fale sobre isso. Aí eu digo para eles, olha, a Bíblia diz que existem coisas que nós falamos que entristecem o nosso Deus. Às vezes falamos mentira. Às vezes falamos palavrão. Às vezes fazemos bullying, zoamos, colocamos apelido em alguém, fazemos malcriação para os nossos pais. Aquilo que nós falamos, aquilo também que nós pensamos, porque às vezes eu não falo, mas eu penso. Eu não digo que eu não gosto da pessoa, mas eu penso na minha mente, odeio fulano. Então aquilo que eu penso que não agrada a Deus, aquilo também que eu faço, bater, pegar as coisas dos outros, empurrar, tudo isso que eu faço, que eu falo e penso que entristece a Deus, a Bíblia chama de pecado. Eu posso, e aí você vai mostrando, esse é um recurso. Eu posso sentir inveja de alguém, sentir ódio no meu coração. Eu também posso, eu posso ouvir. Tia Ruthleia, o que eu posso ouvir? Às vezes você ouve até uma palavra de alguém te ofendendo. Às vezes alguém fala alguma coisa que te ofende, até o próprio bullying, você ouve aquilo. E aí você ouviu aquela palavra e você dentro de você nutre, né, guarda, sente um ódio, uma raiva muito grande daquela pessoa e depois você vai acabar falando ou fazendo alguma coisa por conta do que você ouviu. Eu também preciso ter cuidado com as coisas que eu... vou puxar para cá que você já viu a interrogação. Que eu vejo. E aí eu falo muito, quando eu falo de ver... falo muito sobre jogos violentos, eu falo sobre canais no YouTube, canais na internet que são terríveis hoje em dia, e aí eu cito alguns para as crianças. Então esse aqui é um recurso simples de ser confeccionado, simples de fazer e que tem uma mensagem muito clara para as crianças, tá? Através desse visual, as crianças conseguem compreender perfeitamente o que é pecado, o que é que elas têm feito que entristece a Deus. Tia, mais o quê? Que a gente pode ou deve fazer numa live. Por exemplo, se a live, eu vou dar um exemplo aqui, se você for fazer uma live na igreja, se for um culto infantil, as crianças podem participar, inclusive, enviando material para você. Olha, eu participei de uma live na Sara Nossa Terra, uma igreja que tem na Ilha do Governador, aqui no Rio de Janeiro. Foi bem bacana. Eu vou até deixar aqui o link, vou ver se eu deixo o link aqui no final, se vocês quiserem assistir, porque inclusive eu postei no meu canal só o link dessa minha participação lá e mandei o link para ela. Não tá disponível no canal não, tá? Se você quiser, é só através do link que você vai conseguir acessar. Ah, mas eu não tenho como deixar o link para tu aqui, né?
Bom, enfim, se vocês quiserem, depois vocês me pedem e eu mostro o passo para vocês. Vou ver com a Ivaldira ou com a Roseninho e o Joaquim, tá bom? O que fica melhor? Porque como que foi isso lá? Elas foram para a igreja, estavam ao vivo, mas as participações foram gravadas. Por conta da pandemia, as crianças não foram. Essa é uma ideia excelente. As crianças não estavam no templo, mas elas gravaram na casa delas. As tias das congregações, das igrejas do Ministério MSK, Ministério Sara Kids, as crianças de Angra dos Reis, crianças da igreja de Caxias, igreja da Ilha do Governador, né, que estava lá, igreja da Barra, igreja outros lugares. As tias fizeram uma gravação com as crianças, mandaram esses vídeos e aí a equipe de mídia da igreja é que organizou. Então a tia estava ao vivo falando, foi pelo YouTube, o canal da igreja, ela estava ao vivo falando, dirigindo aquele evento, e ela dizia assim: agora nós vamos ter a participação das crianças da Sara Nossa Terra de Angra dos Reis, vamos ver o que é que eles prepararam. Aí soltava aquele vídeo, foi muito bacana. E aí eu que dei a palavra para eles, eu que ministrei naquele dia. E aí como que eu fiz? Como que foi? Ela fez a mesma coisa. Ela me pediu que falasse alguma coisa e aí chamou a tia Rutileia, entendeu? Depois eles fizeram um outro evento um pouco menor, né, essa mesma igreja. E de que forma eu participei? Eles estavam falando sobre Dia do Soldado. E aí o culto foi voltado para soldado de Cristo, para aquele texto de Efésios da armadura, né? Então qual foi a minha participação? Eu dei uma palavra utilizando esse visual, vou até deixar para vocês também isso disponível. Eu usei esse visual falando sobre a luta do soldado de Cristo. O soldado de Cristo não luta contra carne ou sangue, não luta contra pessoas, nossa luta é espiritual. A gente luta contra coisas que o nosso corpo quer fazer, que nós muitas vezes queremos fazer e que se chama pecado e que nos afastam de Deus, entendeu? Então foi bem bacana, essa é uma ideia excelente para você, tá? Uma outra coisa importante que eu coloquei aqui em relação a sugestões: você pode usar fantoches, você não só pode como deve, você pode usar histórias, deve usar histórias visualizadas, você precisa ter uma decoração adequada para aquela live. Como, tia Rutileia? Olha, nessa, por exemplo, que eles falaram sobre soldado, a decoração da igreja, o ambiente, a tia que foi falar estava à frente e atrás tinha um tema, alguma coisa dentro daquela proposta que era falar sobre o soldado de Cristo, entendeu? Então, se o seu culto, se a sua live é sobre fruto do Espírito, faz uma decoração voltada para isso, para frutos do Espírito, tá bom? Outra coisa importantíssima, você precisa ser dinâmica. E aí daqui a pouco eu vou dar umas dicas, um passo a passo que eu coloquei aqui para você conseguir se organizar nisso, né? Mas é importante ser dinâmica, é importante estar tranquila, é importante ser simpática, sorridente. E olha, às vezes a líder do Ministério Infantil não é a melhor pessoa para fazer isso. Então, se a líder não tem muito jeito para isso, não tem problema você colocar a segunda, você colocar uma professora, porque é o nome do Senhor que tem que ser exaltado, não é o nome da líder, não é por aí. O trabalho em equipe é importantíssimo. Talvez você tenha uma professora excelente, completamente desembaraçada, que leve jeito para isso. Então você pode organizar, por exemplo, o seu culto infantil através de uma live e essa professora pode conduzir, problema nenhum, tá bom? Desde que ela tenha essa pegada para atrair, para prender as crianças. Com um visual colorido, criança gosta disso, com uma live organizada, com fantoches, com boneco, com participações especiais, dessa forma que eu dei aqui essa ideia para vocês, tá? Olha só, eu sei que meu tempo está acabando, mas eu coloquei aqui um passo a passo para você fazer uma live, para você não se esquecer. Um passo a passo. Primeira coisa, faça um roteiro, tá? Nesse roteiro, o que você vai levar em conta? Nesse roteiro você vai levar em conta o tempo que você tem para fazer a sua live. Normalmente as lives são de 50 minutos, não passa disso. Dependendo das igrejas, tem igreja até que faz live com menos tempo. A minha igreja, por exemplo, a live das crianças normalmente tem 40 minutos,
Tem live às vezes com 39, 38, às vezes chega a 45, mas não passa de 50 minutos, tá? O Instagram, ele tem um tempo de 90 minutos. Mas no Facebook você pode fazer o tempo que você quiser, mas 90 minutos é muito tempo, é impossível, sem chance. Então faça uma live, faça o seu roteiro pensando no tempo que você tem, tá bom? Tem que levar isso tudo em conta, tá? Outra coisa que eu coloquei aqui para você pensar nesse passo a passo é treine antes. Como, tia Rutileia, eu vou treinar antes? Simples. Você pode ligar a sua câmera, lógico que você não vai fazer uma live para treinar a live, né? Mas você faça, grave para você ver a sua imagem, como que você tá, se você tá bonita, se aquela roupa, aquela cor combinou contigo, se ficou bonito na tela, tá bom? Então é importante você treinar antes. Treine o cumprimento, como você vai falar com as crianças, isso tudo é bem bacana de ser feito, tá bom? A gente faz isso já, né? Quando vai pregar, eu faço isso direto. Mais um tópico importante que eu coloquei, divulgue antecipadamente. Por quê? Porque o objetivo não é alcançar só as suas crianças. É interessante você fazer uma live para os seus alunos, mas é interessante que outras crianças assistam, tá bom? Então faça a divulgação no próprio story do Instagram. Você pode fazer um cartaz e divulgar no teu Facebook, compartilhar no WhatsApp, no status do WhatsApp. Tem N formas de você divulgar a sua live, tá bom? Uma outra coisa importantíssima, preste atenção no ambiente, no lugar que você escolheu para filmar. Eu estou filmando aqui porque minha casa está em obra e a gente está com uma grande dificuldade aqui de espaço. E inclusive aqui que eu faço os vídeos para a escola também, tá bom? Mas você tem que pensar no ambiente. O ambiente para a sua live tem que estar decorado, a gente já falou sobre isso. Se você vai falar sobre os 10 mandamentos, faça uma decoração temática dentro do que você escolheu, tá? O ambiente, você tem que prestar muita atenção também em relação ao ambiente, no som. Se você tem cachorro, se é o horário que passa muito carro, então vigia nisso para que você não seja surpreendido ao vivo aí, tá bom? Desligue as notificações e chamadas do teu celular. Desligue para que você não seja surpreendido ao vivo. Use preferencialmente fone de ouvido que tenha microfone, que aí você vai captar melhor o som. Tá? O som do seu áudio vai ser melhor. Eu, no meu caso, como estou gravando aqui em casa, eu tenho um microfone presinho aqui que está conectado lá no meu celular. Mas você tem que estar ligada nisso tudo. Ó, vou te contar uma coisa que aconteceu comigo há poucos dias e eu fiquei assim, muito entristecida, muito estressada. Essa é a melhor palavra. Eu vim aqui para gravar 5 vídeos, porque eu gravo 8 vídeos por semana, mais o vídeo do canal, para a escola. Então o meu vídeo, eu faço normalmente, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano num dia só. Eu gravo numa pegada só para as 5 turmas e no outro dia eu gravo o maternal, pré-1 e pré-2. Aí o que aconteceu? No dia que eu fui gravar primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano, eu peguei o meu celular, coloquei no modo avião, porque para gravação essa é a melhor forma. E o que eu fiz? Eu tirei todo o volume, silenciei o meu celular. Eu não sabia que quando você silencia o seu celular, não sai áudio. Eu pensei o seguinte, eu vou silenciar e aí depois na hora de ouvir eu aumento o volume e vai sair. Gente, eu tive que gravar novamente 5 vídeos. Depois que eu gravei os 5, eu fui ver que não tinha áudio para nenhum, eu quase enlouqueci. Então não caia nessa, aprenda com o erro dos outros, para você não precisar errar e aprender, tá bom? Então se ligue nisso aí, tá? Depois que você já fez isso tudo, faça novamente, cheque tudo. Cheque, por exemplo, a bateria do teu celular está carregado, tá tudo ok, vai dar certo. O tempo que tem, isso é para live, tá? O tempo que ele tem, a quantidade que ele tem de bateria vai ser suficiente para o tempo que você vai fazer a live, o tempo que você vai ficar ao vivo. Se der, deixa ele conectado no carregador,
tá bom? Tem que estar ligado nisso aí, ou tablet, de onde você for filmar, tá? Você tem um tripé, você tem uma base para apoiar, para colocar o seu celular, presta atenção nisso. Testa o áudio para saber se o seu microfone está ok também, porque às vezes o microfone está ruim, então tem que testar isso tudo. O ângulo, a iluminação, por isso que tem que fazer bastante teste, tá? E por fim, e não menos importante, aliás, é o mais importante nesse aspecto técnico, a sua internet. Porque é muito ruim a gente estar assistindo uma live que trava, e às vezes não é a nossa internet, às vezes é a internet da pessoa que está fazendo a live, tá bom? Então fique ligada nessa questão da internet, que isso também é extremamente importante. E aí, assim, né? Eu preciso finalizar essa palavra dizendo para você o seguinte: se você fez todo esse passo a passo, tudo bonitinho, tudo certinho, mas se você não colocou diante do Senhor o que você quer fazer, se você não está dependendo dele, se você não está buscando a direção dele para isso, você pode ter muita visualização, você talvez tenha muitos likes, mas esse não é o nosso foco. Você não vai ter salvação de crianças, você não vai alcançar o coração das crianças. Então a gente precisa depender do Espírito Santo. Lembra daquele texto de Romanos que eu li, Romanos capítulo 12, versículo 2? E não vos conformeis com este mundo? Por que eu li esse texto? Porque hoje, qual é o foco? Qual é esse boom da internet? Qual é o alvo das pessoas? Muitos seguidores, muitos likes, muitos comentários. Esse é o foco. E nós que trabalhamos com crianças precisamos ter muito cuidado para que a gente não faça o nosso trabalho visando isso. Por isso que eu li, não entre nessa forma, porque isso é uma cilada, isso é uma pegada de Satanás. E aí você vai ficar o tempo inteiro trabalhando, pensando nesse tipo de retorno. Like, curtida, né? Visualização, a quantidade de seguidores. É bom ter muitos seguidores? É bom. Até porque quanto mais pessoas te seguem, mais pessoas compartilham e mais pessoas aprendem, ouvem, conhecem a palavra de Deus. Isso é legal, mas não tem que ser o meu objetivo final. Meu objetivo final precisa ser alcançar as crianças com a palavra pura, genuína, verdadeira, que é a palavra de Deus, ok? Deus abençoe sua vida. Quero agradecer a Roseni, o pastor Joaquim, a Ivaldira, minha querida lá de Recife. Aliás, olha, esse rapazinho aqui, ele estava o tempo todo dizendo, ele estava o tempo todo dizendo que queria. Manda um beijo para a Ivaldira. Conversar com a Valdira. Valdira, não tem jeito, vou precisar pegar a Raimundinha aqui para te dar um cheiro. Deixa eu colocar meu microfone, minha Bíblia aqui desse lado, ó. Aliás, uma pergunta, Valdira, você gostou da caneca? Gostou, querida? Ó, eu não me lembro se ela foi daí de Recife ou que eu ganhei aí em Recife ou aqui no Rio, acho que foi. Acho que é de Recife. 3º Congresso do Nobec. Ó, tem até o tema aqui atrás, Valdira, escuta aí. Tem um texto. Para pôr em Deus a sua esperança e guardar os seus mandamentos. Salmo 78, versículo 7, eu tenho até hoje. Muito legal, né? Agora eu vou pegar esse rapazinho aqui para dar um alôzinho. Vem cá, Raimundinho, deixa eu tirar que ele tá lendo a Bíblia, viu, gente? Ele é muito 10, esse menino. Vou pegar ele rapidinho, porque não tem como eu não usar fantoche aqui com vocês. Tia Sandra, me desculpa, eu sei que a bola é tua, a vez é tua, mas eu não tenho como deixar Raimundinho de fora, não é, meu amor? Eu até lá pensei que ia esquecer, de jeito nenhum eu esqueceria de você. Olha quem tá lá. Oh, meu Deus do céu. Ó, gente, um beijo pra vocês. E Valdira quer lhe mandar um cheiro. Ai, meu amor, tá com saudade dela. Ô, tia Ruth, é muita saudade. Saudade desse povo lá da terrinha, lá de Recife. A Riégua. Ele é do Ceará, por isso que ele parou a Riégua. Ó, eu preciso terminar. O pessoal tem que assistir outros vídeos aí. Oh, meu Deus. Então quero mandar um beijo, um cheiro pra vocês também. Ô, tia, você falou que pra eles que a alegria do Senhor não é sua força. Aliás, tem um outro visual, por isso que eu tô falando, tu não pegou. É verdade, tem outro visual que eu preciso pegar pra mostrar pra eles. Posso pegar, Raimundinho? Pode sim. Então deixa eu só dar tchau pra eles. Um beijo, Deus abençoe. Tchau. Pronto, vou deixar ele aqui.
E aí, vamos ver se ele fica. Fica aqui, Raimundinho, bem bonitinho. É melhor pegar, botar ele. Deixa eu colocar a Bíblia aqui, ó. De novo. Ai, Jesus. Ai, Senhor de poder. Vamos lá, Raimundinho. Isso. E abre a sua Bíblia. Vamos ver se eu consigo, gente. Porque é tudo um processo, tá vendo? Vamos ver se ele vai ficar bonitinho. Ficou. Ficou? Tá bom? Acho que tá, né? Ó, uma coisa bem legal que eu uso. Isso aqui, gente, é um espanador. Eu comprei isso aqui com a tia Nenoca, no congresso que eu participei lá de Brasília, Seminário Eu Amo Crianças. Ela levou e eu comprei. E eu uso muito, muito, muito. É um espanador simples, básico. E a gente usa ele falando para as crianças, falando para as pessoas como é que você está. Tem várias formas de usar, né? Mas eu normalmente, às vezes, digo assim, olha, às vezes estamos tristes, sentimos, achamos que estamos sozinhos, que ninguém se importa com a gente. Mas a Bíblia diz que Deus nos ama. E às vezes estamos assim também por conta do pecado. Quanta coisa errada às vezes a gente faz que afasta a gente de Deus. Só que quando a gente pede a Jesus para vir morar no nosso coração, a Bíblia diz que a alegria do Senhor entra na nossa vida e nos muda. A alegria do Senhor é a nossa força. Olha que legal. Imagine que bonito você fazendo a sua live e usar um recurso desse. Simples, fácil, baratinho, simples de fazer. Ó, vou deixar aqui para você ver um pouquinho. Deixa eu girar. Tá vendo? Simples, não é? Um beijo, gente. Deus abençoe a vida de vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, que esse tempo tenha sido proveitoso, tá? Um beijo, muito obrigada, Evaldira, por esse convite. Me senti muito honrada. Obrigada, pastor Joaquim e Roseni também. Deus abençoe no Beck Rio, no Beck Recife. Beijo, pessoal. Tchau. Jesus não foi um homem nada comum, fez um monte de milagres incomum. Seu poder não encontro em lugar nenhum. Super-herói de verdade há somente um. Fez o aleijado andar, também um cego fez ver. Jesus fez mudo falar, e até quem tava morto ele fez de novo viver. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, pode tudo. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, tudo, tudo. Jesus não foi um homem nada comum, fez um monte de milagres incomum. Seu poder não encontro em lugar nenhum. Super-herói de verdade há somente um. Fez tempestade parar, leprosos purificou. Fez água em vinho virar, 5 pães e 2 peixinhos ele multiplicou. Jesus,